Eu vim aqui gravar esse vídeo porque, assim, eu não acreditei nesse padrão, o padrão desse Enem. Duas questões com o mesmo texto no Enem. As duas questões com o mesmo texto. Essa primeira questão aqui que vocês estão vendo. Fala, fera, professor Calado, passando aqui. Gente, eu tô... Olha os músculos crescendo. Gente, tô a tarde toda aqui, o dia todo, já chegou a noite, gravando aulas, fazendo material para as minhas feras, os alunos, gravando aula do MDC, gravando aula para nossa imersão das feras, que está se aproximando. E eu vim aqui gravar esse vídeo porque, assim, eu não acreditei nesse padrão. Eu não acreditei. Eu fiz depois que ver, vai ser difícil desver. Então, olha só. Eu vou direto ao ponto, tá? Não vou nem aqui enrolar, nem ficar aqui conversando. Olha só, que eu não acreditei nisso. O padrão desse Enem. Duas questões com o mesmo texto no Enem. As duas questões com o mesmo texto. Essa primeira questão aqui que vocês estão vendo, 59 do Enem 2023. E essa questão aqui, 60 do Enem 2017 PPL. O mesmo conteúdo sendo cobrado no Enem. Ou seja, o mesmo teor, o mesmo assunto que o Enem cobra. Que eu venho dizendo repetitivamente nas minhas lives, nas minhas aulas, porque eu tenho catalogado esses padrões, a repetição clara do Enem. Isso aqui é duas questões que eu tô trazendo para você, mas tem várias outras, inclusive já gravei aqui de outras também, tá? Como, por exemplo, falando sobre a ABC paulista, da ocupação, e que o Enem trabalhou essa questão de ocupação e depois o Enem repetiu novamente, uma outra pegada também, falando da Constituição Federal, no direito à cidade, no direito à ocupação e à moradia. Essa questão aqui, vamos lá primeiro analisar essa questão, que é a 60 da prova 2017. Olha só. O garfo muito grande, com dois dentes, que era usada para servir as carnes aos convidados, é antigo, mas não o garfo individual. Este data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só começa a ser generalizado por volta de 1750. Civilização, material, economia e capitalismo. Isso daqui entra na competência de área 3, porque a gente está falando das instituições econômicas, né? E aqui a gente está falando exatamente de como o garfo ele começou a ser difundido. Então, civilização, material, a gente está falando aqui de mudança social. No processo, olha o comando da questão, no processo de transição para a modernidade, o uso do objeto descrito relaciona o quê? A uma construção de hábitos sociais. Quando eu vou para a minha questão 59, deixa eu dar uma apagada aqui, a prova azul, olha esse padrão, fera. Gente, sério, olha pra aqui. Depois que você vê, fica difícil desver. Eu digo pra você, eu venho pra cá pra tacar fogo nas tuas pestanas. Depois que você vê, fica difícil desver o padrão do Enem. Eu tenho mostrado isso, eu acabei de sair agora de duas aulas que eu gravei de monitorias de linguagens. Sempre no MDC a gente tem as aulas ao vivo, monitorias ao vivo, depois eu faço a gravação, eu regravo a aula e deixo com a qualidade melhor, de vídeo, como você está assistindo agora, de vídeo, de som. Então eu tenho essa preocupação com os meus alunos, tá? Qualquer aula que eu faça, desde MDC, desde curso de treinamento das técnicas, que é a imersão das férias, que vai acontecer agora no dia 11 e 12 de outubro. Inclusive, se você não está inscrito, clica no link aqui agora abaixo, se inscreva, entre para a imersão, porque a imersão das férias é o treinamento das técnicas. É a fase 4 do método, e antes de destravar essa fase 4 do método, eu faço essa imersão com os meus alunos. Então, os meus alunos já estão com a vaga garantida na imersão das férias. Eu tenho vagas limitadas, então não perca tempo. Se você quer aprender técnicas bem definidas, esse padrão que eu estou mostrando para vocês aqui agora, e vocês querem ter acesso a esse padrão, como é que o Enem repete essas questões e como o Enem vai repetir novamente em 2025, como é que o Enem vai trabalhar essas questões, o seu lugar é na imersão, no treinamento das 40 mais. Então clique aqui agora para você ter acesso, as vagas são limitadas e o segundo lote está próximo dele virar. Então garanta já, tá? Olha isso daqui, preste atenção nisso aqui. Do século XVI em diante, século XVI, fera, foi lá na questão anterior. Pelo menos nas classes mais altas, o garfo passou a ser usado como utensílio para comer, chegando através da Itália, primeiramente a França e em seguida a Inglaterra e a Alemanha, depois de ter servido durante algum tempo apenas para retirar alimentos sólidos da travessa. Henrique III,
Dane-se Henrique III, que eu não sei nem quem é. Introduziu na França, trazendo provavelmente de Veneza. Seus cortesãos não foram pouco ridicularizados por essa maneira afetada de comer. E no princípio não eram muito hábeis no uso do utensílio. Pelo menos não se dizia que metade da comida caía no garfo no caminho do prato à boca. Em data tão recente como o século XVII, o garfo era ainda basicamente artigo de luxo, geralmente feito prata ou ouro. O processo civilizador, uma história dos costume. A questão aqui já está falando de costume. A questão anterior está falando de economia, civilização material, economia, capitalismo. Aqui já é história de costume. Então, eu já sei que essa questão vai ser de competência de área 1, porque fala de cultura, de hábito, de transformações. O processo social retratado indica a formação de uma etiqueta. Olha, a etiqueta, hábitos. Que esses hábitos foram mudados, a construção desses hábitos sociais a partir de quê? De uma distinção de classes sociais. Qual é o segredo do Enem? Me diga agora. Qual é o fuck segredo do Enem? Eu te conto. Mas eu te conto lá dentro do treinamento das 40 mais. Para você ter acesso a cada habilidade. Desde a competência de área 1 até a competência de área 6 em ciências humanas. Eu vou entrar com você no padrão dessas competências, dessas habilidades. E mostrar os códigos. Você vai ter acesso aos códigos dessas habilidades. E no dia 2, a gente vai entrar em técnicas. Palavras-chave, recurso linguístico, que é utilizado tanto em linguagem como em humanas. Você vai aprender como você acertar a prova de linguagens e de humanas de forma muito rápida e prática. Eu vou te mostrar o comando, os padrões do comando, as palavras que são encontradas no comando da questão, que elas são padrões no Enem. Como é que você vai relacionar tudo isso na hora da prova, lidando com nervosismo, com ansiedade. Você vai aprender a acertar a questão sem conversinha, sem mimimi de conteúdo aleatório que você assiste aí do cursinho, todos os anos, e mesmo assim você chega na prova e você erra a questão. Eu não quero isso pra você. Eu quero que você tenha técnicas, que você aprenda a tirar o lead da questão, a identificar esse lead, a ir diretamente para a resposta certa, chegando nas suas 40 mais. Se você perguntar calado, 40 mais chegaria em qual nota? Fera, eu tenho feras que tiraram 38 e foram para 700 mais. Alunos que tiraram 40 e foram para 700 mais. Alunos que tiraram 37 e não chegaram em 700. Entende? Tem alunos aí que vivem tirando 36, 35, quando muito chega em 35 questões, com muito sacrifício. Muito sacrifício. Muito sacrifício. E não alcançam a nota que desejam. Eu vou colocar você na rota para você acertar 40 mais e sua nota ser uma alavanca no primeiro dia. Porque o que eu vou te ensinar não vai servir só para o primeiro dia. Você também vai aprender para linguagens. Não é só para humanas. É um treinamento para o teu primeiro dia. A gente vai focar em humanas, mas você também vai levar isso para linguagens, tá? Porque lá eu vou dar exemplos também com questões de linguagens. Então se prepare para queimar as pestanas nesses 2 dias comigo. Você depois vai ter acesso durante alguns dias ao treinamento, às aulas do treinamento na plataforma, mas eu quero você ao vivo junto comigo, tá? Clica no link, faça parte e venha para a imersão dos feras, que eu quero pegar você. Não quero pegar você pela mão não, quero pegar você pelo rabo, sacudir, levantar você para cima, para você ter energia para ir para esse Enem, para você acertar 40 mais. Eu te vejo lá, até a próxima. Tchau, tchau, gente.